Você já ouviu falar de uma história que é mais do que uma história? Uma que se esconde à vista de todos dentro de um dos textos mais misteriosos do mundo? Hoje eu vou te contar um segredo guardado nas páginas do Zohar, o livro do esplendor. É a história do condutor dos burros. Imagine a cena. Dois grandes sábios da Cabala, Rabi Eleazar e Rabi Abba, estão viajando por uma estrada poeirenta na antiga Galileia. A jornada é longa. O sol é forte. De repente, eles encontram um homem simples, um condutor de burros. À primeira vista, ele não parece ninguém especial. Um homem do povo, rude, talvez até ignorante aos olhos deles. Ele se aproxima e começa a fazer perguntas. Mas não são perguntas comuns. Ele os questiona sobre a Torá, sobre os segredos do universo, com uma profundidade que os deixa chocados. Quem era aquele homem? Como um simples condutor de burros poderia saber tanto? Rabi Eleazar e Rabi Abba, um pouco arrogantes no início, tentam dispensá-lo. Siga seu caminho, dizem eles. Deixe os assuntos sagrados para nós. Mas o homem insiste. Ele começa a falar, e as palavras que saem de sua boca não são palavras comuns. Ele fala em parábolas, em enigmas. Ele revela segredos sobre a criação, sobre a alma, sobre a própria natureza de Deus. Segredos que nem mesmo aqueles grandes sábios haviam compreendido totalmente. Eles ficam boquiabertos. A arrogância se transforma em espanto, e o espanto em reverência. Eles descem de suas próprias montarias e pedem para andar com ele, para aprender com ele. Eles percebem que aquele homem, aquele condutor dos burros, era um mestre disfarçado. Ele era um farol de sabedoria divina escondido sob a aparência mais humilde. Mas a história não para por aí. Isso é só a primeira camada. O Zohar nos diz que esse encontro não foi um acidente. Foi uma lição. Uma lição de que a sabedoria não está apenas nos grandes salões de estudo ou nos livros empoeirados. Ela está na estrada, na vida cotidiana, nas pessoas que menos esperamos. O divino se esconde no mundano. O extraordinário veste as roupas do ordinário. E aqui vem a parte mais alucinante. Quem era esse condutor de burros? O texto dá pistas, enigmas. Ele é chamado de o ancião, o velho da estrada. A tradição cabalística, ao decifrar esses códigos, chega a uma conclusão espantosa. Aquele homem era a manifestação de uma alma antiga, uma centelha divina. Alguns sugerem que ele era o próprio profeta Habacuque, ou Abacuque sim, o profeta bíblico, ressuscitado não em carne e osso, mas como uma força espiritual, uma consciência viva, retornando para guiar os buscadores da verdade. Pense nisso por um segundo. A Cabala não vê a ressurreição como um evento único e físico, no fim dos tempos, mas como um processo contínuo. Almas de grandes justos, de grandes profetas, podem reencarnar ou se manifestar através de pessoas comuns para cumprir uma missão, para revelar uma luz que o mundo precisa naquele exato momento. A jornada de Rabi Eleazar e Rabi Abba não era apenas uma viagem de um lugar para outro. Era uma jornada mística para dentro de si mesmos. O encontro com o condutor dos burros foi o catalisador. Foi o momento em que eles tiveram que quebrar seu próprio orgulho intelectual para receber uma sabedoria superior. E essa é a lição para nós hoje. Quantos condutores de burros nós ignoramos em nossas vidas? Quantas vezes julgamos alguém pela aparência, pelo trabalho, pelo status social e perdemos a oportunidade de aprender algo profundo? A história do condutor dos burros nos ensina a olhar além das aparências, a ouvir com o coração, não apenas com os ouvidos, a entender que cada pessoa que cruza nosso caminho, não importa quão simples pareça, pode ser um mensageiro, um mestre disfarçado, carregando um fragmento da sabedoria universal que precisamos para a nossa própria jornada. Da próxima vez que você estiver na sua estrada, na sua rotina, preste atenção. O maior segredo pode ser revelado por quem você menos espera. A verdade muitas vezes não grita do topo da montanha. Ela sussurra na voz de um simples condutor de burros.